posso negar que passei a semana passada e até agora ainda não estou de plena condição, permaneço até hoje muito triste. Acho que a palavra mais apropriada seria enlutado com a realidade que a gente foi imposto nessa nossa República Federativa do Brasil. Ao colega que subiu à tribuna para debochar dos que se manifestavam de frente à praça, de forma ordeira e pacífica, numa segunda-feira de tarde, pessoas que eu conheço de um a um, e nenhum ganhou trintão, cinquentão, pão com mortadela, qualquer coisa do gênero, estavam ali de peito aberto. Algo muito diferente daquilo que a gente viveu no passado recente, vendo os ônibus vindo do interior para manifestar em Erechim. Aqueles ali são as pessoas que, assim como eu, talvez tenham a noção do tamanho do problema que a gente tem à frente. Eu não sei nem como é que eu faço para manifestar, porque para mim dói no coração entender o que a gente tem pela frente. Talvez ao incauto seja natural entender que é apenas um processo eleitoral, aquele que uns dizem ser rígido e que para mim não passa de uma falácia. Se eu for falar de mim, e dentro das minhas perspectivas, o PSDB teria sido presidente há 8 anos atrás, na mão de Aécio Neves. Para mim já teve fraude ali, quando colocaram a Dilma Wanda Rousseff como presidente da República. Há 4 anos atrás não teria segundo turno. Num processo eleitoral rígido, onde a gente pudesse abrir as urnas de uma a uma e recontar voto, não teríamos o segundo turno. Os mesmos que fizeram de tudo para evitar no passado um processo eleitoral sério, conseguiram de tal forma amarrar e não termos um processo eleitoral sério agora, há 8, 9 dias atrás. Não é possível a recontagem dos votos como a gente realmente precisa. Os que fizeram o possível para que não tenhamos um processo eleitoral realmente concreto, esses é que devem explicações à minha pátria. Esses são os que têm que explicar para nós o porquê da negativa de impressão dos votos, já que existe previsão legal, e quando parar qualquer dúvida no processo eletivo, ele deveria ser anulado e refeito. É lamentável para mim ter que enxergar o que a gente tem pela frente. Vem a questão, como disse o colega antes, o que é ruim para ele, o que é ruim para mim? Bom, algumas indagações eu posso fazer. O que é ruim para minha pátria? O que é bom para minha pátria? Será que a gente manter um processo eleitoral duvidável é bom para minha pátria? Será que a gente vai deixar um legado adequado para os nossos filhos e netos? Que futuro a gente terá? Ignora quem ganhou, ignora quem perdeu. Para vocês, é aceitável um processo eleitoral duvidável? Se for, eu gostaria que alguém conseguisse me convencer, de repente assim eu pudesse dormir tranquilo. O maior dos princípios de uma democracia, que é o voto, que deveria ser algo concreto, inquestionável, no Brasil é, no mínimo, questionável. Para mim é uma palhaçada. Processo 100% eletrônico é uma fraude gritante, é uma aberração que eu espero, de coração, que um dia alguém seja responsabilizado. Mas eu percebo que às vezes o mal fala mais alto do que o bem. O que é bom, o que é bom para ti? Voltaremos a ter invasões? A gente voltará a atacar a propriedade alheia, utilizando grupos de milicianos? Tática de guerrilha? Ônibus cheio de gente com bonezinho invadindo terra do outro? A gente vai ter que voltar a enxergar no Brasil grupos terroristas invadirem propriedades, botar fogo, queimar trator, pegar o trator e passar por cima de plantação, arrebentar pé de laranja, ou igual semana retrasada, com o facão ou com a foice cortar os pés de mamão? Vai ser aceitável a gente observar e acompanhar a destruição do patrimônio alheio? Ou será que o novo governo, caso se instaure, vai legalizar a droga e a gente vai entender como normal que no Brasil a gente volte a ter a legalização de droga e que a gente volte a pensar em destruir toda uma safra de jovens? Acham normal isso? Dê uma olhadinha que foi o passado da China, enquanto sob o jugo inglês, na guerra do ópio e o que precedeu. Dê uma olhadinha no passado. Legalize a droga e destrua toda uma safra de jovens. Ou vocês vão achar normal legalizar o aborto? Essa eu até acho que ele estava demais bêbado, aquele que falava isso, que tem que legalizar o aborto. Mas naquele momento ele falava em alto e bom tom, bradando aos 4 ventos, que deve ser normal, é uma questão de saúde pública matar a criança no ventre da mãe. Nenhum animal nesse planeta faz isso.
exceto nós. E agora vem um grande líder popular legalizar, matar criança? Talvez a gente legalize e se torne comum um assalto, quem sabe um latrocínio, só para roubar um celularzinho, para tomar uma cervejinha. É isso que a gente vai querer? Tem quem defenda a demarcação de terra indígena. Eu gostaria que quem defenda a demarcação de terra indígena fosse fazer um almoço ali no Mato Preto e explicar como é que a gente faz para mandar embora famílias que estão lá 40, 50, 100 anos, que herdaram a terra do nono. É normal isso para vocês? Para mim não é. Nada disso é normal para mim. Poderíamos talvez aqui no Brasil, já que disse ele várias vezes, no início de janeiro, pedir desarmamento do cidadão de bem. Vai desarmar o CAC? Vai chegar ao ridículo de desarmar a polícia, já que tem dito a todos que tentará fazer isso? Vai subir no morro a desarmar também o marginal? Ou é só o cidadão de bem, é só vocês aqui que vão ser desarmados? Passaremos a ser assaltados com colher daqui a pouco aí na rua? Com um pedaço de osso? Em outro dado momento, o mesmo cidadão, evidentemente alcoolizado, disse que iria implantar uma moratória agora no começo do ano. Os recursos de vocês, André, por gentileza, aperta qualquer tecla aí do lado. 1-0 para o William, para o Wallace. A gente vai implantar moratória? Ou a gente podia, de repente, agora, orgulhosamente, a partir de janeiro e fevereiro, voltar a bancar a grande mídia e a Lei Rouanet? Um orgulho para o brasileiro. Pegar bilhões de reais e esparramar em toda uma mídia podre, uma mídia corrupta, canalha, que vem destruindo toda a população, implantando aqui padrões culturais absurdos. Podemos seguir com ativismo dentro das universidades, algo fabuloso. Normalmente tu pega o jovem, coloca lá dentro, dementiza ele, leva 40 anos para o cara conseguir sentir que estava trabalhando para o lado errado. E que na hora de se aposentar vai entender que tinha que estar trabalhado para pagar as contas dele. Ou acharemos normal que esse nosso Brasil aqui comece a empurrar bilhões de reais para outras nações, inclusive sem autorização, como aconteceu no passado recente? Acharemos normal a ditadura, que no caso um outro ilustre aí vinha dizendo que era a democracia do Maduro? Apoiaremos Maduro, Ortega, Fernandes? Pessoal, quando eu falo que eu estou apavorado, triste, receoso com o futuro do Brasil, não é por nada. É por uma questão de noção. E aqueles que foram ridicularizados, que estavam na praça até agora há pouco, têm o mesmo nível de consciência que eu. Eles têm noção do que vai acontecer com o Brasil, caso realmente isso tudo se instaure. É um caos. E já tem acordo. Inclua meus 3 minutos, por gentileza. É um caos. Por gentileza. Nobre colega, no passado recente, o teu governo administrou o Brasil ao estilo deles, diferente desse que se encerra agora. E não fez atualizações adequadas de tabela do SUS. Assim como o governo do Estado também não fez. Governos federais e estaduais não têm feito. E essas atualizações de tabela de SUS e tabela de imposto de renda têm que ser feitas. A minha avó, que Deus a tenha, ela falava quando alguém contava uma lorota, que a língua é o chicote da bunda. Dentro de 2 ou 3 ou 4 anos, as tabelas voltarão a estar desatualizadas, como tem sido feito de forma usual. Então temos que ter a responsabilidade de não sair jogando palavras ao vento. Agora, infelizmente, ficam aqui registradas as minhas palavras. E tomara Deus que eu esteja errado. Eu vou ficar muito feliz se daqui a 2 ou 3 anos puderem olhar o meu vídeo e dizer que nada do que eu estou imaginando que possa acontecer se concretize. Se concretizar o que eu imagino, tomara que não ocorra, destruiremos a capacidade produtiva desse Brasil. E quem sabe aqui seja uma próxima Argentina. Alguns ganharão muito com isso. A pátria atrasa 20, 30, 40 anos. Atrasa a vida de todos os senhores. E um dia, quando vocês forem se aposentar, os jovens que estão aqui, tenham a certeza, caso tudo o que eu estou dizendo se concretize, tomara que não, o futuro de vocês será péssimo. O futuro da minha pátria será péssimo. Dos nossos netos. A gente vai ceifar algo que não deveria ter sido posto aqui. E tudo isso decorre de um processo eleitoral falho, um processo eleitoral que não é rígido e não é confiável, seja para quem for. Não poderia haver o processo 100% eletrônico. Seja para que lado for, não poderia.